Bom dia, meninos do oitavo, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar mais uma aula do nosso grupo 5. Só que antes de a gente começar a aula de hoje, eu vou recapitular com vocês o que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Nas aulas anteriores, nós vimos sobre conjunções coordenativas e períodos compostos por orações coordenadas, né? Então, nós vimos que conjunções são palavras que unem orações entre si, certo? Então, quando a gente diz conjunção coordenativa, nós vamos lembrar que essa conjunção, ela liga orações coordenadas. O que são orações coordenadas? Orações coordenadas são orações independentes. Uma não exerce função sintática sobre a outra. Uma não depende da outra para que ela tenha sentido completo, certo? E nós vimos também que existem períodos compostos por coordenação e por subordinação. Nós estudamos primeiro os períodos compostos por coordenação. Nós vimos que os períodos compostos por coordenação são períodos independentes, certo? E eles podem ser, essas orações podem ser assindéticas, ou seja, quando não apresentam conjunção, ou elas podem ser sindéticas, quando elas apresentam conjunção. Nós vimos também que as orações coordenadas sindéticas, elas se dividem em 5 subgrupos. Quais são eles? Orações coordenadas sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então, as conjunções também se resumem nessas 5 categorias, as conjunções coordenativas, né? Beleza, só para recapitular o que a gente tinha visto. Por quê? Porque hoje nós vamos estudar as conjunções subordinativas. O próprio nome já diz o que é algo subordinado. Algo subordinado é algo dependente. Então, nós vamos ver as conjunções subordinativas, são aquelas que ligam orações subordinadas. Então, o que são orações subordinadas? São orações dependentes, ou seja, uma vai exercer função sintática sobre a outra, certo? Beleza. Então, nós vamos fazer a leitura do nosso módulo para vocês entenderem melhor como é que isso funciona. Então, eu gostaria que vocês abrissem lá na página 25 do nosso grupo 5, certo? Então, vamos lá. Na página 25 está assim. Você já aprendeu que as conjunções são palavras que relacionam 2 termos na mesma oração ou 2 orações entre si. Além das conjunções coordenativas, que você estudou anteriormente, existem também as conjunções subordinativas. Diferentemente das conjunções coordenativas, que ligam orações independentes, as subordinativas, elas ligam orações dependentes entre si. As conjunções subordinativas, elas relacionam 2 orações que necessitam uma da outra para terem sentido completo. Veja a seguir um exemplo. Quando for embora, apague as luzes. Beleza. Há uma relação de dependência da primeira oração em relação à segunda, pois a primeira não tem sentido completo quando separada da segunda. A conjunção quando faz a ligação entre as orações, indicando tempo. Então, a oração apague as luzes tem sentido completo. No entanto, quando for embora, tem sentido incompleto. Então, quando for embora, é dependente da oração apague as luzes, certo? As conjunções, existem conjunções que exprimem circunstâncias. Essas conjunções introduzem orações subordinadas adverbiais. Veja a seguir como se classificam as conjunções. Então, nós vamos ver como que se classificam essas conjunções dependendo da circunstância que elas exprimem, certo? Primeira circunstância, causais. Exprimem causa.
são as conjunções e locuções conjuntivas. Como, já que, pois, pois que, por isso que, porquanto, porque, que, uma vez que, visto que e etc. Exemplo, eles voltaram para casa uma vez que passavam mal. Então, nós temos aí uma oração coordenada, uma conjunção causal. Por que que ela é causal? Porque ela indica uma causa. E outra coisa, ela está unindo duas orações, uma delas é subordinada, tá? Comparativas, o próprio nome já diz, exprime uma comparação. Quais são as conjunções comparativas? Assim como, do que, quanto, depois de tanto, que e etc. Os velocistas passam como meteoros. Então, como ele traz uma ideia de comparação. Concessivas traz uma ideia de concessão. São as conjunções ou locuções conjuntivas. Ainda que, apesar de que, conquanto, embora, mesmo que, por mais que, posto que, se bem que e etc. Então, essas são as concessivas. Gente, o que é uma concessão? É quando algo vai ao contrário daquilo que você pensa. Por exemplo, se eu estudei, a consequência seria que eu tirasse uma nota boa, certo? Mas uma concessão vai ao contrário. Então, por exemplo, eu estudei, embora tenha tirado uma nota baixa. Então, aí, a concessiva, ela vai contra a ideia de primeira instância, né? A primeira ideia que a gente pensa, ela vai contra essa ideia. Condicionais, o próprio nome já diz, expressa uma condição. Exprimem uma condição ou uma hipótese. São elas, a menos que, a não ser que, caso, contanto que, dado que, desde que, salvo se, sem que e etc. Então, todas essas exprimem uma condição. Caso não estude, não conseguirá resolver as questões da prova. Beleza, passando para a próxima. Conformativas, exprime conformidade. São elas como, conforme, consoante, segundo e etc. Conforme ia explicando, todos entendiam seus motivos. 6. Consecutivas, exprimem consequência. São as conjunções de forma que, de maneira que, de sorte que geralmente acompanhados de tal, tanto, tão, tamanho e etc. Ele insistiu tanto que a mãe aceitou seu pedido. Finais, expressa ideia de finalidade. São as conjunções a fim de que, para que e etc. O desenvolvimento sustentável é importante para que se preservem os recursos naturais. Proporcionais, exprimem proporção. Quais são elas? À medida que, à proporção que, ao passo que, enquanto, quanto mais, menos, quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, menos, tanto mais, tanto menos e etc. À medida que ele corre, vai se cansando mais. E as temporais são aquelas que indicam tempo. Quais são elas? Antes que, assim que, até que, depois que, desde que, logo que, quando e etc. E existem também as chamadas conjunções integrantes, que introduzem orações subordinadas substantivas. São elas o que e o se. Eu gostaria de que vocês viessem ao encontro. Não sabemos se ele virá.
Essas conjunções, elas substituem um substantivo transformado em verbo para que o período seja composto. Observe, no caso das orações anteriores, eu gostaria da vinda de vocês ao encontro. Essa vinda é um substantivo que foi transformado em verbo para termos um período composto, viessem. Além das conjunções subordinativas, a relação entre as duas orações dependentes pode ser estabelecida por um pronome relativo também. Os pronomes exercem a função sintática na oração ao retomarem um termo da outra. Os pronomes relativos que introduzem as orações subordinadas adjetivas são que, quem, o qual, cujo, onde, quanto. Perdi o livro que comprei. Eu perdi o livro. Comprei o livro ontem. Nesse exemplo, a palavra livro é retomada pelo pronome que. Observe que o pronome relativo que, no exemplo, refere-se ao livro. Além disso, ele é complemento de comprei. Portanto, sua função sintática é de objeto direto da oração. Então, nós vimos que nós temos 9 subdivisões de conjunções subordinativas, né? Nós vimos que podem ser causais, consecutivas, temporais, proporcionais, finais, conformativas e assim por diante, né? Então, vocês vão observar que, como nós temos mais grupos de orações subordinadas, nós vamos ver que nós temos mais conjunções subordinativas do que conjunções coordenativas, tá bom? Mas é bem tranquilo, vamos indo passo a passo. Tia, mas eu ainda não entendi muito bem o que é uma oração subordinada. Calma lá que nós vamos ter uma aula só para falar de oração subordinada, tá? Agora, neste momento, eu preciso que vocês entendam o que são conjunções subordinativas, tá? Ok? Então, vamos lá nos exercícios agora. Vocês vão abrir para mim lá na página 40. Então, abram para mim lá na página 40. Vou apagar aqui para fazer os exercícios com vocês. Então, vamos lá. Na página 40, nós temos aí no número 1. No seguinte período, os recursos naturais que são escassos não podem ser consumidos no ritmo atual. O termo em destaque é... Gente, esse que, ele está se referindo ao que na oração? Aos recursos naturais. Então, aí ele está funcionando como um pronome relativo, porque ele está retomando um termo que já foi citado anteriormente, tá? Então, aí na página 40, no número 1, vocês vão colocar letra C, certo? Número 2. Complete as frases com as conjunções subordinativas adequadas. Elas podem ser ainda que, a proporção que, caso, quando, uma vez que. Então, nós vamos completar as frases com essas conjunções que ele nos deu aí. Então, letra A. O filho chorou, se despediu da família. Qual que vocês acham que se encaixa melhor aí? Quando, né? Então, o filho chorou quando se despediu da família. Então, número 2... Lá na letra A, nós vamos completar com quando. Aí, meninos, já dá pra gente fazer lá na 3, ó. Porque aí na número 3, ele pede pra gente colocar que circunstância essa conjunção expressa. O quando, nós sabemos que ele expressa circunstância de
tempo. Se expressa circunstância de tempo, essa conjunção aqui, ela é temporal. Certo? Então, aí a gente já faz junto a número 2 e a número 3, tá? Letra B. Gostasse de doces, não podia comê-los. Então, qual vocês acham que encaixa melhor? Nós já usamos o quando, né? Então, ó, ainda que gostasse de doces, não podia comê-los. Vocês acham que dá certo? Sim. Então, a letra B, ainda que. Então, ainda que gostasse de doces, não podia comê-los. Meninos, aqui, como uma pessoa gosta de doce, é claro que ela vai comer o doce. Só que ainda que mostra que a ideia vai contra o que a gente tinha pensado. Então, aí nós temos uma concessão. Então, a oração, a conjunção, ela é subordinativa concessiva, tá? Então, letra B, concessiva. Letra C. Tivesse pensado por mais tempo, não teria errado a questão. O ainda que nós já usamos. Então, vamos lá. A proporção que tivesse pensado por mais tempo, não teria errado a questão. Vocês acham que deu certo? Próxima. Caso tivesse pensado por mais tempo, não teria errado a questão. Ficou correto? Sim. Então, na letra C, nós vamos completar com caso. E o caso, gente, ele dá uma ideia de condição. É o mesmo que o se. Se ele dá uma ideia de condição, essa conjunção, ela é condicional. Ok? Letra D de dado. Vamos lá, letra D. Compreendia melhor o fato, pesquisava. Nós temos, sem usar uma vez que e a proporção que. Vamos ver qual que vai encaixar melhor? Compreendia melhor o fato, a proporção que pesquisava. Ou, compreendia melhor o fato, uma vez que pesquisava. Qual que vocês acham que encaixa melhor no contexto? Esse daí, gente, tem que dar uma ideia de proporção. Qual que dá a ideia de proporção? A proporção que ou uma vez que? A proporção que, né? Então, aí, na letra D, vocês vão colocar a proporção que. O próprio nome já diz a proporção, então expressa uma ideia de proporcionalidade. E a letra E e última, só sobrou uma conjunção, né? As casas desmoronaram, tinham estrutura frágil, uma vez que... Então, ó, já que tinham uma estrutura frágil, as casas desmoronaram. Então, aí nós temos uma relação de causa. Se nós temos uma relação de causa, a conjunção, ela é causal. Certo? Número 4. Então, nós já conseguimos fazer a 2 e a 3 ao mesmo tempo, né? Agora, nós vamos para número 4. Complete o trecho a seguir com a conjunção subordinativa indicada. O objetivo é estabelecer uma metodologia de engajamento. Na letra A, vocês vão ter que adicionar uma conjunção conjuntiva subordinativa final, ou seja, que indica finalidade.
Quais são as conjunções que indicam finalidade? A fim de que, para que, né? Então, vamos criar uma frase para ficar legal? Então, ó, o objetivo é estabelecer uma metodologia de engajamento para que o ensino seja efetivo. Vamos pegar assim? Para que o ensino seja efetivo. Certo? Grifem lá para nós para vocês saberem que o para que é uma locução conjuntiva que expressa finalidade, tá? Certo? Letra B. Agora nós vamos adicionar uma conjunção subordinativa proporcional, que dá uma ideia de proporção. Então, ó, nós vamos permanecer com a mesma frase lá. O objetivo é estabelecer uma metodologia de engajamento à medida que, à proporção que novos projetos vão sendo elaborados. Vou colocar aqui no quadro para ficar melhor para vocês, né? Porque essas frases são mais complexas. Então, a número 1... desculpem. A número 4. Letra A, vocês vão colocar para que o ensino seja efetivo. Na letra B, à medida que novos estudos vão surgindo. Então, observem aqui, ó, nós temos aqui a conjunção final e aqui nós temos a proporcional. Letra C. Na letra C está assim: conjunção ou locução subordinativa causal. É aquela que indica causa. Quais são as que indicam causa? Que, porque, pois, visto que. Então, nós temos várias, né? Então, vamos criar uma frase usando uma delas. Então, vamos colocar assim: o objetivo é estabelecer uma metodologia de engajamento, visto que as novas gerações dependerão desses resultados. Então, visto que as novas gerações dependerão desses resultados. Então, aí a gente grifa aqui, que dá uma ideia de causa, causal. Letra D, uma conjunção ou locução conjuntiva subordinativa concessiva. A concessiva nós temos mesmo que, apesar de, embora, tá? Então, vamos criar uma aí. O objetivo é estabelecer uma metodologia de engajamento, embora o sistema não permita isso. Então, vamos colocar aqui: embora o sistema não permita isso.
Então, aqui nós temos uma conjunção que expressa concessão. Então, aqui está a conjunção concessiva. Aí, meninos, os próximos exercícios são exercícios propostos. Eu gostaria que vocês tentassem fazer em casa, tá? Depois eu vou postar as respostas lá na plataforma para vocês verem como vocês foram na realização desses exercícios propostos, tá? E outra coisa, depois, mais pra frente, eu vou fazer alguns exercícios de revisão pra gente revisar esses conteúdos que vocês estão vendo agora, tá bom? Qualquer coisa, me chame no WhatsApp, estou à disposição de vocês, tá? Beijos, beijos, bom dia, bom estudo pra vocês, estou com saudades.